Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui da rúbrica das previsões da época e análises da off-season. E agora vamos para as zonas montanhosas de Denver, exatamente, do estado de Colorado, falar aqui dos Denver Nuggets, equipa que perdeu o título, não é? Não conseguiu revalidar o título, não conseguiram tornar-se bicampeões da NBA, por isso agora vamos ver se esta época poderá ser uma época de reconquista. Vamos ver. Mas quando o tema é em relação aqui a esta equipa, os Denver Nuggets, claro, claro que tem que trazer o grande André Teixeira. Tudo bem, André? Também estás de umas terras assim altinhas, não é? Aqui por acaso, há um bocado à beira do nível do mar, mas sim, em latitude sim. O E a nível de habitual. temperatura, a temperatura, embora tu disseste há pouco que estava em off, não é? Disseste que estava assim bom tempo, mas na altura do inverno a temperatura Denver e aí deve ser quase a mesma coisa. Sim, no bar neva, não é? Mas, Exato. Enquanto aqui neve, não, pá, aqui neve não há neve. Aqui em é neve só raríssimo. nos picos e na televisão. Na Serra da Estrela, tens que ir à Serra da Estrela. E mesmo assim, pá, a Serra da Estrela, lá está, efeitos de alterações climáticas, aquilo agora cada vez é neve, ou não tem assim tanta neve. Mas pronto, André, vamos falar então aqui da off-season dos Denver Nuggets, em primeiro lugar. Off-season é essa que tivemos, vamos tocar, aliás, da notícia mais recente até vamos tocar em primeiro lugar, que foi a renovação do Jamal Molo, ia dizer o nome do meu treinador, para te ver, Jamal Mosley, porra, Jamal Murray, que renovou por mais 4 anos de contrato, um jogador que tinha ainda mais um ano de contrato, mesmo assim renovou 208 milhões por 4 anos, dá uma média de 52 milhões, é uma renovação max de 30% do cap. Lá está, eu tenho que dizer agora esta linguagem de percentagem de cap, porque a malta agora assusta-se. Vê 52 milhões anuais, ui meu Deus, já foi, ui meu Deus, foi metade do cap da equipa para os Sharks. Não, não foi metade do cap, foi 30% do cap. E ainda por cima, esta renovação é para o ano, ou seja, para o ano que se projeta que vai subir os 10% do cap por causa da questão da renegociação. Não, acho que já está até em bons caminhos a extensão, exatamente, dos contratos televisivos, por isso vai subir 10%, depois o outro ano seguinte 10%, por isso é como eu digo, a malta que não se assuste com os jogadores, a ver os jogadores a ganhar 40 e tal milhões, 50 e tal milhões, ou quase 60 milhões, que é um bocado, que é o caso, neste caso até do Jamal Murray. André, esta renovação tinha que acontecer, sinceramente. Estamos a falar do segundo melhor jogador da equipa, não é? Tinha que ser pago, basicamente, e agora tem que ser. Os jogadores têm que ser pagos, não vale a pena. 30% embora a malta que diz, o Jamal Murray não teve bem nos Jogos Olímpicos e tal, e coisa, Nunca que foi sei que mais, All-Star. não é All-Star e blá blá blá, e não é jogador All-Star, nem perto disso, essas coisas todas. Mas não, lá está, acho que deves concordar comigo. Tinha que ser a renovação, tinha que ser assim e tinha que se dar os 30% do cap, não é? Acho que não havia muita margem de manobra a esse respeito. Primeiro, em termos de. Ok, a NBA está numa fase em que quase que as equipas têm que renovar contratos só para simplesmente para ter um asset, nem que seja para fazer o matching de salários com outro jogador, e depois em mais nenhuma equipa ele vai ser tão valioso como nos Nuggets em termos da parceria e da química que tem com o Jokic. Quando está no melhor, ou pelo menos no pico das capacidades. Uhum. Sim, e eu acredito, pronto, foi um dossiê resolvido, porque já iremos falar na questão de saídas para não ser mais um, não é? Ui, uma dor de cabeça para sair. Embora eu acho que isto era um caso fácil de resolver e acho que até não deu assim dores de cabeça, tanto para o jogador como também para a própria equipa em si. Depois, a nível de draft, vocês draftaram Deron Holmes, mas pico 22, mas infelizmente sofreu uma lesão grave no Aquiles, o que vai fazer com que o jogador muito provavelmente falhe a época toda. Exatamente, a época toda. Por isso, pá, não vamos estar aqui a alongar muito sobre este jogador. Se calhar podemos falar até para o ano, quando ele tiver a regressar em ação. Sim, Uh, sim. a nível de entradas, eu queria destacar aqui o Dario Saric, em que vocês até usaram a Tex level nele, e o Russell Westbrook, que
Foi uma espécie de... O Russell Westbrook foi... Já nem sei bem como é que vou explicar isto. O homem foi trocado pelo Chris Dunn para o Utah Jazz. O Utah Jazz voltaram a mandar o homem embora e vocês foram buscá-lo por contrato mínimo. Vocês podiam buscá-lo à Sim, acho vontade. que ele chegou a acordo, agora esqueci-me qual é que é a terminologia que se costuma-se utilizar, mas ele basicamente chegou a acordo para quebrar o contrato antecipadamente, sendo compensado por grande parte do valor salarial que lhe era devido. Sim, sim, exatamente. Só que lá está, primeiro falava-se que os Clippers queriam trocar com os Denver. Podia haver troca entre os Clippers e Denver Nuggets, depois não houve, não sei o quê, e depois os Clippers, não, sim, os Clippers estavam interessados no. Está-me a escapar o nome, o do base, escapou-me o nome agora. O tal base do Utah Jazz, o Chris Dunn, exatamente. O Chris Dunn, sei o quê, depois disseram assim, pronto, os contratos coincidem mais ou menos, vamos trocá-lo, e depois trocou, e depois, mas pronto, chega ao fim o jogador esteve lá. Primeiro, tocando no Russell Westbrook, foi uma aquisição claramente a pensar para dar qualidade no banco, ou seja, basicamente a colmatar uma das debilidades que vocês tinham no banco, tal como o Saric, atenção, mas já vamos falar do Saric, mas foi claramente isso, ou seja, ser uma espécie de base suplente que vocês até, vou ser sincero, vocês precisavam, sinceramente, porque a nível de bases, assim, de construção, não é? Playmakers no banco, não é? Estava bem escasso. Sim, porque o base que se pensava o ano passado que poderia fazer alguma coisa era rookie, portanto agora está no segundo ano, no que é o caso do Jalen Pickett, e ainda não se conseguiu afirmar a sério. E depois há a questão que, mesmo em termos de shooting guard, quem vinha do banco não eram scorers nem playmakers, porque era o Brown ou o Peyton Watson. Fizeram mais jogadores defensivos ou no máximo de estar no canto a lançar triplos do que necessariamente a criar jogo ou de serem scorers por iniciativa própria e dinâmicos. É por isso que acho que e vai ser uma boa espécie de, como se diz, um general aqui da segunda linha, ou seja, o Westbrook vai ser um general com essa malta atiradora e também defensiva, porque o Westbrook defensivamente, nós já sabemos que é uma debilidade, mas tendo lá está o Peyton Watson, o que falar, o Julius Stratter, ok, acho que vai aclimatar um bocado esse buraco. Também Sim, outra... a melhor versão do Westbrook, que é o Westbrook penetrador e que assiste os outros, quando ele buscava os triple-doubles, é o que basicamente é preciso. Sim, e se for aquela versão do Westbrook que mais do que marcar está mais preocupado em assistir e até buscar ressaltos, é a melhor versão que Denver poderia receber. Exatamente. E vai ser engraçado ver ele e o Jokic, se calhar, ali. Vai ser engraçado. Eu acho que eles vão partilhar pouco tempo o campo juntos, mas havia muitos rumores desde o início da off-season que Denver estava interessada no Westbrook e que o Jokic tinha aprovado essa decisão desde muito cedo. E eles andaram, por assim dizer, a esticar a corda todo o tempo e no final o esticar a corda valeu a pena porque acabaram por conseguir por um mínimo sem ter que dar em troca nenhum asset de qualquer maneira. Mas vai ser uma experiência interessante. Existe algum risco, que é este tipo de jogadores, da por cima o Westbrook está sempre associado. Agora, um pouco esperar para ver, e nem tanto pela regular season, mas mais pelos playoffs. Muito bem. E agora, falar do Saric, que se calhar desta grande era de Jokic, não é? Desta era de Jokic, pronto. Saric, se calhar, pode ser o melhor pós-suplente que vocês tiveram, não é? Não queria desconsiderar muito o grande André Jordan, mas eu acho que sinceramente não sei se concordo. André Jordan, atenção, e o Bol, não é? O grande Bol. E o Promley também, mas eu acho que o Saric é um tipo de jogador que, eu não vou dizer que é um Jokic, obviamente que não, mas é aquele posto que se calhar a nível de qualidade é o melhor e se calhar a nível de estilo de jogo pode, volto a repetir, não é o Jokic, mas
consegue ali desenrascar e fazer algumas coisinhas que o Jokic faz. Não estou a dizer que são todas, mas Sim, faz sim. ali umas coisinhas. Não sei se concordas comigo nessa, André Teixeira. E eu acho que todos os fãs de Denver, no momento em que foi anunciado, e acho que mesmo os analistas locais, todos eles acharam que o assinar de contrato com o Daric foi uma movimentação incrível, no sentido de, acima de tudo, para além da necessidade posicional, que é óbvia, o estilo de jogo do Saric de ser um jogador inteligente, um jogador que consegue fazer passos do post, consegue fazer pick and rolls com bases. Portanto, ele não é, como é óbvio, não é um center, mas se calhar consegue, nos momentos em que o Jokic estiver no banco, dar um pouco mais de playmaking à equipa numa segunda linha. E para além disso, eu acho que não é de descurar o facto da proximidade cultural, em termos de língua, com o Jokic, que lhe vai claramente se tornar rapidamente, de certeza, um dos jogadores favoritos do Jokic num contexto fora do campo, e com certeza irá ajudar dele à introdução na equipa. E eu acho que ele é um jogador bastante competente, sempre o foi em todas as equipas, um grande role player, e ele vai ser se calhar o six man da equipa, em que se calhar vai haver jogos que ele vai acabar ou começar com o 5 inicial, dependendo do que acontecer à margem do jogo. E acho que é uma contratação muito interessante e que vai acima de tudo acrescentar. Exato. Yeah. Agora, vamos falar de... Temos falado do inevitável, não é? KCP, Cantables Caldwell Pope, que saiu da equipa, foi para a minha equipa, os meus Orlando Magic, numa saída claramente a pensar a nível financeiro. É verdade que os Denver Nuggets, é preciso afirmar isso, porque ele não saiu e os Denver Nuggets, vai-te embora. Tipo, não é tipo, que se lixe, vai à tua vidinha e tal, estamos bem, sei quem. Não aconteceu isso. Os Denver Nuggets tiveram também uma proposta que foi igual ao dos Orlando Magic, só que a questão aqui é o tax, ou seja, na Flórida há uma vantagem a nível, não é? De multa, não é multas, é enganar, de finanças, de impostos, É digamos como no assim. Texas, é igual. Exato. Clay Thompson que o diga. Embora o Clay Thompson também acho que não foi só a nível do tax, foi mesmo a questão de sair daquela Sim, sim, zona, sim. é um restart, digamos assim. Mas também, claro, financeiramente também compensou. Mas o que eu quero dizer é que no caso do KCP foi claramente financeiro e se calhar também fartou-se do frio e foi para o calor da Flórida. Também se calhar foi isso, não é? Eles já estão farto aqui do frio, eu que vinha Não, da Califórnia, vim da Califórnia, não é? já tem já tem o título dos Lakers, já tem o título em Denver. Yeah. Faz mais algum sentido nesse contexto. André, foi um bocado ok, perdemos por causa financeira e a equipa é verdade que podia dar mais, mas a questão é a tal palavra que entrou ficou marcada nesta off-season, que foi a second apron. A second apron entrou muito ali na questão, entrou na cabeça da malta de Denver Nuggets, porque no ano passado até podemos dizer vocês perderam o Chris Brown, mas Não, o Green. o Bruce Brown, desculpa, o Bruce Brown. O Perderam o Bruce Bruce Brown Brown e o Jeff Green. e o Jeff Green, mas Foi uma vocês aí situação semelhante. Foi uma situação semelhante agora do KCP, de certa forma. sim, mas vocês aí, eu não vou julgar porque vocês aí não podiam fazer mesmo nada. Porque No caso do Brown era impossível. era impossível e depois o Jeff Green também era muito complicado porque ainda por cima foi ganhar 8 milhões em Houston. 8 mais 8, que aliás ele agora vai receber mais 8 milhões. Sim, sim. Por isso, era um valor absurdo e o Bruce Brown também, ainda pior. O Bruce Brown era 23 milhões. E a Denver não podia oferecer isto. Não podia. A parte basilar é essa, é que eu acho que Denver no ano passado, da maneira como estava o Bruce Brown, eles se pudessem, acho que tinham, não sei se o fariam, mas tinham muitas reuniões a discutir esse tema. Sim. Opa, neste caso não havia, e até vou-te ser sincero, era um valor também alto. Bruce Brown, 22 mais 23 milhões. Eles para dar, se eu fosse também, se tivesse mesmo possibilidade de dar, lá está, não tivesse aquela restrição, no sentido de só posso dar isto, eu dar mais que isso a ele era muito. Porque eu digo à malta, também Bruce Brown perder, mas também vou ser sincero, dar mais que 22, 23 milhões anuais, acho que é calma. É uma loucura. Calma, tipo, já é muito coisa. Neste caso do KCP, não era tão loucura assim, mas não sei se concordas comigo, aquela questão de second apron,
não só entrou na cabeça dos Denver Nuggets, mas algumas equipas da NBA, mas acho que entrou muito para aqueles donos do Colorado, não achas? Sim, acho que é normal e aqui estamos a falar que já existe a questão, que depois foi efetivada, do Jamal Murray. Vai haver questões para a frente com o Gordon. Portanto, começa a ser muita coisa. Começa a ser Exato. muita coisa. Yeah, e fica complicado e pronto. Agora, eh, até já podemos passar, saltar para o tema do 5 titular, porque acho que faz sentido e também o 5 titular não há assim grandes dúvidas. Tirando esta questão, aproveitando, estamos a falar aqui do KCP, a saída dele vai abrir espaço no plantel, na questão do 5 titular, obviamente. Sim. Vai ser o Christian Brown, não é? Que vai passar para a partida, e aliás, foi praticamente reportado e até dito, não é? Até acho que foi dito pelos membros do front office, salvo erro. Que vai ser Lá está, ele e que tem grande confiança vai nele. ser interessante ver agora as questões do Media Day, porque seguramente isso vai ser uma das questões principais que vão ser colocadas tanto aos jogadores como ao Malone e ao resto do coaching staff, que é essa questão. Os jornalistas seguramente vão tentar ter uma resposta, uma linha vermelha, uma resposta a 100%. Exato. E já agora, o que é que, no nível de expectativas, achas que eu vejo muita malta no Christian Brown, muito 880. Não sei se tu notas, é muito que vai dizer, vai ser uma desgraça, não sei o que, sei que mais, tem que Não trocar. necessariamente, ele claramente não é o KCP no sentido de ser uma presença constante e consistente na defesa e no ataque, vai ser mais de momentos, mas ele provou já mais que uma vez, como provou quando o Denver ganhou as finais, que ele teve momentos incríveis, tanto nas finais como na caminhada dos playoffs, que ele consegue estar a esse nível, ou se calhar não ao nível do KCP, mas a 90% do KCP nos dias bons. E ele também é novo, claramente com a idade que tem, com a experiência dele que tem na NBA, em condições normais, o que acontece com todos os jogadores neste tipo de condições é continuar a melhorar, nem que seja aqueles detalhes de o ritmo do jogo, perceber as jogadas, o adversário, as tendências dos jogadores adversários, tudo isso. E pronto, eu acho que não há muitas dúvidas que é a solução óbvia, pelo menos imediata, pelo menos para começar a época. Pelo menos tudo aponta nesse sentido. Agora, Sim. se ele começar, tiver 1-2 semanas a jogar mal, se calhar pode haver a ideia de tentar pôr o Peyton Watson, mas aí o 5 inicial fica gigante em termos de Exato, altura. era isso que eu ia dizer, ia ficar muito, muito, muito grande, digamos assim. E, aliás, Peyton Watson eu até metia como 4, não é? A jogar 4, tinhas Ele, passado ele, Michael é, Porter Jr. ele é tipo ele é um 3,5. Ele se Denver fosse o tipo de equipa que jogasse small ball, ele conseguia jogar a 4, até porque para Sim. esconder um bocado o jogador para não estar tão necessitado da linha de triplo, fazer um pouco da função do Aaron Gordon de jogar no short roll e no dunker spot, mas acho que não. Acho que a solução vai ter que começar por começar o Christian Brown e depois, sendo o Westbrook o primeiro base, em princípio a vir do banco, vai passar muito por rodar entre jogar se calhar o Westbrook a base e com o Christian Brown, ou jogar o Westbrook ao mesmo tempo com o Jamal Murray, se calhar o Jamal Murray durante alguns minutos, quando ele estiver com o Westbrook, se calhar fazer mais spot up. Mas pronto, acho que nessa perspectiva vai ser interessante, não existe a mesma continuidade de ideias no 5 inicial das épocas passadas. Sim, eu acho que vai haver No ali passado também a questão era mais o banco, este ano acho que está mais definido qual é que vai ser a rotação do banco, a questão é mais essa quinta posição no 5 inicial e como é que vai ser as primeiras rotações de quem vem no banco e a dinâmica dos encaixes com os jogadores novos que vão fazer parte do banco. Sim. E acho que até a nível do 5 titular, como estavas a querer dizer, o Christian Brown não é um KCP, tanto lado defensivo, não é? Não é tão Acho que consistente, não é tão. O exato. E é um KCP era jogador muito certinho, era muito difícil jogar mal. Era
12 certinho. pontos por jogo. Já É sabias tipo, o que é que vinha, já sabias o que é que vinha dele, a defesa de ponta de é isso. ataque, ou seja, a defesa de perímetro, Era o esticar o catch and campo shoot. ao fazer spot-up, esticar o campo. É, Uma steal por jogo, se calhar duas. sim, Era sim, por sim. aí. Ou Exato. ter a marcação do jogador mais dotado ofensivamente da equipa adversária dos bases. Sim, sim, sim. Eu lá está, percebo-te o que estás a querer dizer. Aliás, é como estavas a dizer no sentido de o Christian Brown não é bem isso, mas tem momentos que até realmente pá, é um jogo de momentos. Eu percebo-te Não, mas faz parte muitas das vezes os jogadores da NBA quando entram na NBA é muito assim, é uma questão de flashes, às vezes tem uma semana que estão a jogar bem, na semana a seguir estão a jogar mal, pá, são muito mais voláteis. Se calhar vai haver equipas que o vão explorar e ele não vai saber ao início como resolver. Uhum. Vai acontecer muito disso. Yeah. Ainda mais. Agora, vamos falar das questões que eu meti nos tópicos que não é. Eu meti contra sujeito trocas, eu acho que os Denver Nuggets não vai haver mais nada. Aliás, cada vez que eu aproximar da época, agora que estamos curiosamente no Media Day, estamos gravando no dia de Media Day dos Denver Nuggets, acho que o plantel está fechado. Só que há questões ainda na equipa, principalmente o Aaron Gordon, que curiosamente agora estava a confirmar, amanhã é o dia que ele está elegível para renovar contrato. E eu estou muito curioso Okay? para saber, porque o Aaron Gordon tem mais 2 anos de contrato, mas o segundo ano é player option. Ou seja, para o ano pode acontecer como o KCP, que também tinha a player option, de desativar e ser um jogador livre. Embora, como eu disse, ele está elegível para renovar. Renovação essa, que são 149,5 milhões de dólares em 4 anos. Claro que a malta vai dizer logo, isso é muito dinheiro, sei que mais, dá uma média de 37 bilhões, e e volto a repetir, são 37 milhões anuais, mas não entra para este verão, é só para o outro ano, em que há um cap spack e essas coisas todas. E se formos a ver, até a nível do payroll da equipa, ele vai receber basicamente igual com o Michael Porter Jr., ou seja, vai receber os tais, acho que é a partir de 25% do cap. E, pelo que é rumorado, isto são rumores, não é nada assim de oficial, pelo que se fala, ele quer, o próprio exigência do jogador, ao que parece, é mesmo ganhar esses valores, ou seja, ganhar perto do seu compatriota Michael Porter Jr., porque lá está, a NBA também é um bocado isto, este ganha X dinheiro, também quer ganhar. E é os agentes assim, o Os trabalho agentes deles é entrar, precisamente esse. e os agentes querem aumentar o dinheiro dos seus, aumentar o dinheiro na carteira dos seus clientes, pá, e pronto. E dos próprios, que eles ganham uma parte deles, é uma porcentagem. Sim, sim, os clientes também, que são casos jogadores, o Aaron Gordon também paga o agente, isso é verdade. É uma Uh, porcentagem. Neste caso, André, estás confiante que vai haver renovação para já? Ou seja, eu sinceramente tentava renovar isto já para isto não ir para o ano e correr outro risco de perder outro jogador. Mas estás confiante que isto pode acontecer ou achas que pode ser mais um caso, mais uma dor de cabeça para o front office do Denver Nuggets? Eu Para acho resolver. que eles vão tentar assinar já com uma espécie de hometown discount e depois vai depender muito de quem está do lado da mesa, porque ou vai correr esse risco de acontecer alguma coisa com o jogador. Mas pronto, embora ele tenha a opção, portanto, ele está numa posição favorável em que se calha, por exemplo, de apanhar uma lesão, Deus queira que não, o que vai acontecer é que ele vai aceitar a opção e jogar mais um ano. Portanto, honestamente, acho que não se vai resolver já. E mesmo, por exemplo, a situação do Jamal Murray mostrou um pouco isso, que foi, já podia ter sido feita há mais tempo, e andaram a esticar um bocado a corda para a frente e para trás, fizeram-lhe aparentemente grandes e diferentes baterias de testes médicos, deixaram que ele fosse para os Jogos Olímpicos, quando voltaram a ter esse tipo de conversas e questões médicas também discutidas e o que vinha para a frente. Portanto, eu não espero que seja imediato. Ficaria surpreendido se fosse o caso, mas às vezes na NBA nunca se sabe. Uhum. Vamos ver. Eu acho que neste caso, acho que vocês podem ter a sorte porque a nível de free agency não há assim tantas equipas com muito cap
para os tais, como eu disse, 37 milhões do Aaron Gordon. Ou seja, eu acho que não, mas claro que vai haver um agente, que pode haver X equipa interessada, não sei o que mais. Nem que sejam os Wizards. Sim, e Mas, equipas a limpar o payroll sim, isso e o payroll a podemos ver na subir. deadline. Sim. Lá está, isso lá está, já são mais na deadline que vamos ver. Mas eu realmente gostava que isto, para o bem dos Denver Nuggets, fosse resolvido já, para vocês para o ano terem uma off-season sem pensar em renovar com este, renovar com ou aquele que pode sair, não sei o quê. Pelo menos aqueles 4 jogadores fundamentais estão seguros com contratos e depois ver as melhores opções, sinceramente, do que fazer a seguir. Muito bem. Agora, próximo tópico, pronto, normalmente costuma ser do 5 titular, mas já falámos, não é? Por causa da questão do Christian Brown. Passando para o outro que é as expectativas da época. André, eu disse isto meio a brincar, mas meio a falar a sério, embora se calhar mais a falar a sério até. Que é a questão de vocês já tendo o Jokic, é quase um bilhete quase garantido para os playoffs, porque tendo o Jokic saudável, obviamente, não é? Porque nós já vimos, por exemplo, a equipa com o Aaron Gordon como segunda peça, não é? E um Monte Morris como terceira, e um Barton como quarta peça, e um Campazzo quinta peça da equipa, Cada vez que uma a ir pessoa aos se playoffs lembra, diretos. cada vez que uma pessoa sequer passa o pensamento que o Will Barton era o terceiro melhor jogador da equipa, Pode ser, exato. loucura. Mas tipo, já tivemos isso uma época, acho que vocês ficaram em sexto ou em quinto, já não tenho a certeza. Sei que ficaram Sim, nessas sim, posições. sim, 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 sim. Uh, e se calhar até digo-te outra, que se calhar este Jokic, a meu ver, até é melhor que o Jokic dessa altura. É verdade que Claramente, é claramente. verdade que esta Conferência Oeste acho que está mais competitiva e mais forte, também vamos ser sinceros. Mas mesmo assim, eu acho que este Denver Nuggets, a nível da época regular, acho que tem que meter na mesma, como lá está, playoffs diretos. Se vão lugar de pódios ou não, pode acontecer lugares de pódio, sinceramente. Aliás, porque vocês continuam a ser uma equipa de fase regular boa, ou até boa, até muito boa, muito graças, lá está, a terem o melhor jogador do mundo, Nikola Jokic. Basicamente, questões de época, tocando nos Denver Nuggets, é claramente playoffs. De época regular, estás confiante que a equipa vai picar o ponto para os playoffs, não é? Eu por acaso acho que eles, acho que a principal coisa que vão retirar da época passada é que a narrativa da eliminação e das conversas sobre os playoffs foi um pouco do cansaço da equipa, de terem terminado a época a fazer um pressing para chegar a ser ao first seed ou a um seed alto, e acho que um pouco da narrativa e vai influenciar esta época, e eu acho que não vai haver, pelo menos numa fase intermédia, numa fase final, tanta esse foco. Acho que se calhar vai haver mais foco em termos de jogar bem, não sobrecarregar alguns jogadores, e acho que isso vai acabar por afetar um pouco o seeding no final. Mas lá está, isso depois também depende de como desenvolve o resto da conferência e quais é que depois são os adversários projetados, porque pode fazer toda a diferença acabar em quarto ou em terceiro. Mas Sim. acho que vai haver um pouco o foco nessa vertente, Uhum. especialmente se calhar no último terço da época regular. No início vai ser um pouco descobrir o que é que a equipa dá, porque há peças novas no banco. Agora, é como dizes, o Jokic, ou de certa forma o Aaron Gordon, são jogadores feitos, regulares, não há muitas variações e já têm dinâmicas quase jogado a olhos fechados, e portanto há ali uma base competitiva que permite que a equipa quase que a dormir que chega, acho eu, aos playoffs facilmente. Agora, a discussão entre ser primeiro, segundo, terceiro ou até de certa forma ser quinto, já vem um pouco daí, depende dessa, entre aspas, fome, que se calhar outras equipas vão ter mais do que eles. Uhum. Sem querer Sim, parecer negativo, acho que é um pouco a narrativa da época passada e da experiência e do já ter conquistado, que se calhar vai afetar um pouco o andamento da regular season, como já afetou outras equipas no passado. uhum. Eu acho que lá está, chega ao fim um bocado como estavas a dizer, ficando. Estamos a falar da Conferência Oeste, que é muito. Claro que
Vamos dizer assim, os Lakers são candidatos, claro, ao título? Não, mas acho que muitas equipas gostavam de evitar, não é? Nos playoffs. Embora, como eu Sim. digo, nos playoffs não há como evitar. No lado oeste dá, agora no lado oeste não dá. E é um bocado no sentido, o que eu quero dizer com isto tudo, é um bocado naquele sentido de chega a um ponto, se calhar se tu ficares em quarto ou terceiro lugar, é melhor que ficares em segundo ou primeiro, não é? É um bocado estúpido dizer isto, mas pode acontecer, não é? Sim, 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 sim. Embora eu continue a achar, e já não dá na minha previsão de época regular, eu vejo o OKC Thunder a ter a tal fome, a tal É vontade. isso, é isso, é isso. São jovens jogadores e querem, lá está, querem ganhar o máximo que conseguirem, e depois também tem o fator Shea, que eu acho que também estou a vê-los a querer levar o líder Shea ao MVP, e sabem perfeitamente que se ao ganhar a conferência é uma narrativa ao favor do Shea ganhar o MVP. Também vejo os Timberwolves também um bocado com essa fome, os Dallas Mavericks mais pela questão do Doncic também ganhar o MVP, e com isso lá está, os Denver Nuggets, o Jokic já ganhou 3 MVP, aliás, o Jokic nunca vi uma época que ele realmente quisesse ganhar, tipo uma fome, tipo um Embiid, não sei o que, querer ganhar um MVP. Eu não vejo isso nele. Aliás, também não vejo não é bem vizinho, mas no Doncic também não vejo essa vontade de querer ser MVP. Claro que ficam contentes, ganham o prémio, isso. No caso do Doncic não ganhou, mas acredito que no futuro vai ganhar, certamente. Mas percebes o que eu quero dizer? É tipo, não há aquela questão pá, é tipo, o que ele quer é jogar basquetebol e tal, se ganha um MVP tudo bem, playoffs e tal e coisa, não é? Não é uma coisa, aliás, se fosse cavalos, ganhar um MVP de corrida de cavalos, aí sim, aí é que o homem estava aí Aí investido já vai lá fortemente. todos os dias. Agora basquetebol é como eu digo, é o passatempo dele, é o part-time dele, estás a ver? Porque ele até nos treinos está ali no E ele é telemóvel o a ver melhor do corrida de mundo no cavalos. part-time dele, portanto, o que é que andam os outros a fazer? É. Ele nos treinos a ver no telemóvel as corridas dos cavalos e ver este cavalo é muito rápido, este cavalo aqui está uma forma espetacular. Mas pronto, eu acho que lá está, é como tu dizes, e o vosso campeonato é mesmo nos playoffs. Aqui na época regular, só se lá está, claro. Mas isso é um what if para todas as santas equipas, é se o Jokic se lesiona gravemente, mas isso lá está. Se o Embiid também lesiona-se gravemente, Sim, é mas porque o a Sixers. Embiid tem historial disso, o Jokic não tem. Sim, eu posso pegar, por exemplo, no Doncic. Se o Doncic lesiona-se gravemente, os Dallas Mavericks não podem ambicionar ficar no pódio. Não, os Dallas Não é? Mavericks Vão cair por ambicionam a isso. ser o último da conferência. Se acontecer Não, nesta isso, época. isso também acho que não, porque acho que pronto. Olha que. Não, mas percebes o que eu quero dizer? É tipo, Sim, sim. claro, se formos pegar aí de questão de lesões, podemos pegar em todo o lado, em todas as santas equipas e Claro também que sim. serve para isso. Mas muito bem. Com isto das expectativas da época, lá está, é esperar, é mais naquele sentido de esperar até em abril. Agora, hot takes. Tens aí alguma hot take para dar? Breakout season de Christian Brown, se calhar? Não sei. Ah, deixa-me pensar. Por acaso, por acaso não tenho estado. Lá está, a minha previsão para a época vai um pouco de acordo com isso, que acho que vai ser de tal forma blend a época regular, no sentido de ser pá, um pouco mais do mesmo, entrar de um, entrar do outro, e portanto torna-se um bocado difícil dizer isso. Agora, deixa-me pensar, não é fácil. Uhum. Pá, Ok. a única hot take que qualquer pessoa acho que pode fazer que é efetivamente on fire é dizer que Denver vai ter um All-Star que não seja o Jokic. Isso é a maior hot take que alguém pode dizer, Sim, porque sim, olhando para sim. trás, uh, mas acho que sim, acho que sim. Eu estava a tentar pensar, mas acho que o 5 inicial vai ser o que vai ser. E acho que o Westbrook vai ser um pouco hit and miss, vai depender dos dias, estando na fase regular. Pá, portanto, Ah, torna-se um bocado difícil. achas que o Strotter pode ter uma boa época de afirmação? Honestamente, eu foi uma das coisas que eu estava a pensar, que era, estava a pensar se o take podia ser no sentido do Stroder até chegar ao ponto de chegar ao 5 inicial. Mas eu acho que não, porque acho que o pairing dele com o 5 inicial não é tão bom como com o banco. O banco permite mais E a o jogar com foco esse no Brook, se calhar. shooting, permite mais o foco no shooting dele fazer spot up, enquanto o 5 inicial precisa mais de um jogador defensivo para complementar
os outros jogadores que lá estão. Porque Sim. a realidade é, um 5 inicial com o Jokic, tu não precisas ter os melhores jogadores do mundo, vais marcar na mesma. Ele vai encontrar maneiras de descobrir os jogadores, seja a cortar, seja com pick and rolls. Portanto, é muito mais importante ter jogadores que são mais clínicos, como os scorers, seja 3-point shooters e de outras formas, cá no banco. E portanto, eu acho que não vejo com dificuldade ele a conseguir ultrapassar na hierarquia o Christian Brown. Mas pronto, assim, o maior take que pode haver, que não é impossível, é a um ponto da época em que o Saric termina os jogos, por exemplo, por cima do Michael Porter Jr. Ok. Isso eu acho que é possível acontecer, não é impossível. E é um hot take que acho que quem olhar para uma folha salarial ou para o estatuto, acho que é complicado de tomar essa decisão. Sim, o Michael Porter Jr. que já agora também aproveitando, não achas que pode ser um nome falado para a trade deadline? Vai depender muito de como entrar, de como jogar, e vai depender muito das possíveis alternativas e os outros jogadores que possam estar disponíveis. Porque não acredito que eles vão trocar o Michael Porter Jr. por um projeto ou por alguém que não tenha um impacto imediato. E não sei, eu acho que até o próprio valor de mercado do Michael Porter Jr. não É está. complicado, é muito difícil conseguir obter um retorno equivalente. Exatamente. Só se um retorno superior tinha que envolver picks. Eu não estou a ver os Denver Nuggets a dar picks, sinceramente. Eu acho que a única maneira de Denver dar piques, e acho que é muito, muito complicado, era haver um jogador do nível do Michael Porter Jr., mas que por alguma razão, do nível equivalente, se não estivermos a falar da questão dos valores, já estávamos a falar há bocado, alguém do nível ao mesmo tempo, e que eles conseguissem fazer Michael Porter Jr., o Nagy e piques para ter alguém equivalente, mas é difícil em termos salariais, é difícil encontrar um jogador disponível no mercado assim. Claro, e depois a tal questão da second apron, depois há restrições. Tinha de ter um jogador que se calhar até tem um salário mais baixo que o Michael Porter Jr., mas esse jogador, mais um jogador do fundo do banco, o salário seria igual ao combinado, por exemplo, do Nagy com o Michael Porter, ou então do Michael Porter com um Strother ou um Peyton Watson, algo assim do género. Olha, Mas e agora não é fácil. eu estou a pensar, agora nem sei se isso contratualmente deve bater, acho eu. E se fosse o regresso do teu, não sei, por acaso nem sei da tua opinião sobre este jogador que eu vou falar. E se fosse o regresso de Jeremy Grant? Não gostavas? Impossível. Isso Não? nunca iria acontecer. Da maneira como ele saiu, isso nunca iria acontecer. Sim, só foi esse aí. Acho que os adeptos também não iam gostar, mas Ok. o próprio jogador não aceitaria, e acho que não o próprio front office, da maneira como as coisas foram resolvidas na altura, também não gostaria. Claro. Porque ele aí foi claramente, dão muito dinheiro e quer ser a segunda estrela da peça da equipa. equipa. A estrela da equipa ou a segunda peça da equipa e tipo, opa, vai à tua vidinha. E ele acabou por ir para os Pistons. Não me lembro perfeitamente disso. Ele acabou por ir aos Pistons. E foi figura da equipa dos Pistons. Média de foi a 20, já figura da sei. equipa, 20 melhorou pontos. os números deles, os números sem Dele, dúvida. não Melhorou é os números deles. dele, sem dúvida. E à conta disso vai ter contratos para a frente, porque vão olhar só para os números para trás. Mas a realidade é que lá está, ele trocou o sucesso, se calhar ter um sucesso coletivo, que era o que aconteceria se tivesse ficado, por buscar o sucesso individual e o da carteira. É a realidade. Exatamente. E aliás, ele conseguiu esta renovação graças ao Lillard, que ainda estava-se indeciso se podia para ser trocado ou não sei o quê, e os Blazers acabaram por renovar com o homem no sentido, se o Lillard fica, temos que renovar com ele, não é? Sendo Senão ele ia sair a zero, não é? E sair do jackpot, lá está. Este contrato que também, como eu digo, é difícil de engolir, mas pode haver equipe. Aliás, ainda li hoje, sabes uma que foi
o Ingram, que está numa situação, os Pelicans não querem renovar pelo Max, estás a ver? Sim. E as equipas de fora também estão assim muito pé atrás. Não é questão de o contrato dele atual, o problema é o seguinte, ou seja, tu estás a trocar o Brandon Ingram só por um ano. Para o aluguer de um ano. Um ano, porque se calhar a seguir tu não vais querer pagar o Max e ele vai querer ir embora, vai querer ver se alguma equipa dá os tais 30% de cap a ele. E falava-se muito do Brandon Ingram, tipo em há de desespero, os Pelicans trocarem pelo Jeremy Grant nos Blazers, estás a ver? Não me parece mal do ponto de vista deles, necessariamente, porque ao menos ficam com alguém. Exato, em vez é de mais deixá-lo ir por a nada. sair a zero e vão buscar um jogador, Jeremy Grant, que não é melhor que o Ingram, mas é melhor que zero, não é? E depois o contrato, ok, mas não é 50 milhões, não é? Não acho que é o que o Não, Brandon porque Ingram está a pedir. eles deixam o Ingram ir, têm que depois tentar contratar alguém pelo cap space que tiverem e já sabe como é que funciona a free agency. Uma equipa só consegue, uma equipa que não seja os Lakers ou que não seja uma equipa da Shannon, só consegue um jogador na free agency se claramente fizerem um overpay pelo jogador, porque senão não vai. Yeah. Mas sim, sim. Mas vamos ver essa situação aí do Ingram, que vai ser engraçado. E acho que pode ainda agitar o mercado, porque se fala que também lá em New Orleans não está muito, pelo que é apertado, não está muito famoso as questões. Mas pronto, isso é para o lado de Outras New York. tantas. E são outras coisas. Muito bem, vamos então. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, André, antes de fechar aqui o episódio. Não, acho que é um pouco por aí. Acho que este ano há menos para falar, pelo menos nesta fase. Acho que é mais um contexto de esperar para ver. Esperar para ver se o banco é melhor. Esperar para ver se o Christian Brown vai responder. Uhum. Porque o resto deverá ser um pouco, acho eu que está a espera um pouco constante. Esperemos que o Jamal Murray esteja melhor. Uhum. Esperemos que o Michael Porter Jr. também volte ao nível que já mostrou. Melhor que o dos playoffs. Uhum. E pronto, é um pouco por aí. O Jokic vai ser o Jokic. Acho que o Aaron Gordon vai ser o Aaron Gordon. Uhum. Portanto, o resto logo se verá. Uhum. Ok, muito bem. Então vamos aqui dar por encerrado aqui o nosso episódio. Mas já antes de sair, a publicidade de costume, sigam então as nossas redes sociais, no X ou Twitter, também estamos no Instagram, também estamos no Threads também. E subscreve aqui no canal YouTube e deixem o like, ajuda sempre na questão do algoritmo e das recomendações do YouTube, como vocês sabem. Um grande abraço a todos e um especial obrigado aqui ao André pela boa 3 quartos de hora, exato, 3 quartos de hora de conversa. Grande abraço e até à próxima, malta. Tchau, tchau.